Fala aí galera, tudo beleza? Bem, há mais ou menos uns 10 dias atrás, fiz essa postagem lá na comunidade do canal onde eu perguntei quais animes vocês queriam que eu fizesse recap. E o mais votado foi a segunda parte de Tonikaku Kawaii. Então nada mais justo que trazer a parte 2 daquele vídeo, que curiosamente foi um dos primeiros vídeos a bombar aqui nesse canal. E pra quem ainda não assistiu a primeira parte, vou deixar aqui nos cards e na descrição. Mas só vão lá depois que esse vídeo acabar. Tudo bem. Então sente-se aí e se acomode porque hoje vamos resumir os episódios 4, 5, 6, 7 e 8 do anime. Mas antes de irmos ao que interessa, deixem aí o seu joinha, para eu saber se vocês querem mais vídeos sobre esse anime. E se inscrevem aí meus queridos para dar aquela moral. E vamos pro vídeo. Bem, voltando de onde eu tinha parado, quando a Tsukasa tava voltando pra casa, um carro tava a seguindo, e lá dentro tinha uma garota loira que a segue até sua casa. Quando ela chega, Tsukasa se vê solitária e com saudades de seu marido, mas para impressioná-lo, ela decide fazer uma limpeza no apartamento. Mas percebe que o Nasa já havia feito isso, então pensa em limpar o armário, mas fica com receio de encontrar algo que não deveria. Ela então decide fazer um lanchinho para o seu marido, até que a campainha toque achando que era o Nasa. Ela abre a porta, mas vemos que não era ele sim aquela garota loira. E descobrimos que o nome dela é Chitose, e também que ela é irmã da Tsukasa. Caraca mano, isso me pegou de surpresa. Eu também. Voltando, Chitose tenta conversar com Tsukasa, mas ela não queria conversa e fecha a porta na cara dela. Depois de tanto insistir, Tsukasa abre a porta novamente, e a loirinha tenta convencer Tsukasa a voltar pra casa, mas obviamente ela não quer e manda Chitose ir embora, e fala que está casada, que deixa a loirinha bem surpresa. Chitose fica bem triste por não ter conseguido convencer sua irmã a voltar pra casa. O Nasa vê a garota triste, e a questiona o que tinha acontecido. Ela explica que uma pessoa de sua família, que na verdade não era bem de sua família, havia desaparecido, e que essa pessoa é delicada e se magoa facilmente, podendo desaparecer num piscar de olhos. Nasa até se propõe a ajudar a garota a encontrar essa pessoa, até que Tsukasa sai da casa e cumprimenta seu marido. E Chitose acaba descobrindo que aquele rapaz com quem ela estava conversando, era nada mais nada menos que o marido de sua irmã. Que deixa ela bem brava e totalmente contra o casamento dos dois. E o Nasa, sabendo que a Chitose era a irmã da Tsukasa, ele a cumprimenta. Mas a loirinha não liga e começa uma rivalidade com ele. Para contornar essa situação, Yuzaki tenta convencê-la usando o poder da lábia, que impressiona tanto a loirinha quanto sua esposa. Não querendo mais conversa, Chitose estrala os dedos e um de seus seguranças amarra Yuzaki, e ela o sequestra. Cê é louco, cachoeira. Bizarro. Lá dentro do carro, a loirinha o questiona do porquê sua irmã se casou com ele. Todo contente, Nasa responde que a Tsukasa se casou com ele porque ele era o gostosão da parada, que deixa a loirinha bem full pistola. Chitose leva o Nasa em sua mansão, e lá ela tem um plano de acabar com o casamento dele. O plano dela era o seguinte: a loirinha iria inventar um escândalo, e daí iria tirar uma foto do Yuzaki em um momento, como eu posso dizer, bem quente, e mostrar pra Tsukasa pra assim acabar com o casamento dele. Eita, loirinha atentada. Mas será que o plano dela vai dar certo? Bem, veremos daqui a pouco. Voltando, para poder fazer o plano dar certo, Chitose chama suas empregadas, Charlotte e Aurora, que na minha opinião são bem bonitinhas, e as mandam deixar o Nasa naquela situação, se é que vocês me entendem, para tirar fotos. Charlotte até concorda, mas acaba passando um pouco do ponto, e quase mostrando que não deveria. Enquanto estavam contendo a Charlotte, Yuzaki dá um jeito de escapar. Ele entra num quarto onde tinha uma pedra lunar, e outras coisas de Tsukasa. Ou seja, o Nasa entrou no antigo quarto de sua esposa. Tá aí uma curiosidade. E mais uma curiosidade: a Charlotte na versão brasileira desse anime é dublada pela mesma dubladora que fez a voz da irmã da Nagatoro. Pô, não sabia. É sério. Infelizmente não posso punhar nenhum trecho por conta de direitos autorais, mas só assistam os episódios e comparem. Tá bom. Voltando, depois de ficar fissurado com a pedra lunar, Charlotte o encontra, e estava segurando uma espada, e sem nenhum cuidado ela começa a atacar Yuzaki com aquela espada. E sem querer quebra a cápsula onde estava hospedada a pedra lunar da Tsukasa. Nasa, bem desesperado, diz se o nitrogênio do lugar sair, a pedra iria oxidar. Yuzaki pede utensílios para poder consertar antes que a coisa mais importante de Tsukasa seja destruído. Chitose comenta que aquela pedra foi dada a Tsukasa pela sua avó para confortá-la. E também fica impressionada por Nasa não saber nada sobre ela. E do nada Chitose começa um papo bem suspeito de que só ela podia se casar com a Tsukasa e mais ninguém. Tudo porque a loirinha sabia mais sobre ela do que ele. E isso dá a entender de que Chitose pode ser o que você e os outros estão pensando. Então ele é? Aproveitando o momento, Charlotte dá um abraço meio suspeito em Yuzaki, e Aurora começa a tirar fotos. E como desculpas por ter tirado aquelas fotos, Aurora, usando o Photoshop, cria uma foto bem convincente do Nasa, vamos dizer, dando uns pegas na empregada kkkk. Tsukasa aparece do nada, vê a foto e fica bem assustadora aí. Fala pra Aurora ir pra Hollywood por forjar uma foto tão perfeitamente. Para poder sair dali, Tsukasa forja uma briga entre ela e o Nasa. De primeira Chitose acredita, mas depois de alguns segundos,
Ela percebe que foi enganada, e vai atrás deles. Yuzaki achou que ela estava brava com ele, e Tsukasa fala que não estava brava, e o alerta pra nunca haver full pistola de verdade. Misericórdia! Os dois fogem da casa através de um túnel secreto, que ligava a mansão a uma igreja abandonada, que ficava no alto da colina. E lá o Yuzaki se declara a Tsukasa e fala coisas bonitas a ela. E quando lhe pede em casamento, ele dá um beijo surpresa nela. No outro dia, Tsukasa percebe que não há uma TV na casa de Yuzaki, assim ela não iria conseguir assistir seu programa favorito, que era o filme do Sharknado no espaço, que curiosamente esse filme existe na vida real. Nossa! E vai por mim, nunca assistam essa atrocidade. Mas voltando, vemos que o NASA não é muito chegado a filmes. Então Tsukasa dá ele uma aula sobre filmes e faz várias referências a vários filmes famosos. Caralho! Quem aí pegou uma referência de algum desses filmes? Comente aí. Depois dessa aula bem explicativa, Yuzaki decide ir a uma loja para comprar uma televisão. Depois de olhar várias televisões, o NASA decide comprar uma TV bem cara só para agradar sua esposa. Lá na casa de banho, NASA comenta com Kaname, que se declarou a sua esposa e lhe pediu em casamento. Kaname pergunta das alianças de casamento, mas o Yuzaki acha que sua esposa não gostaria de ter alianças. Mas Kaname fica bem furiosa com ele, e lhe dá uma aula que seria 3 coisas que uma mulher mais gosta. Enquanto isso, Tsukasa está no banho pensando no beijo que ela havia levado de seu marido. Mais tarde eles vão em um parque, e o NASA diz que iria trabalhar e voltaria à noite. Os dois ficam em silêncio por um tempo. Ele acha que sua esposa ficaria solitária, por não ter ele ao seu lado até de noite. Então, para confortá-la, ele pega na mão de sua esposa e lhe dá um outro beijo. Numa moita vemos a Charlotte e a Aurora espiando os dois. Ih, rapaz. Já em casa o NASA precisava ir trabalhar, mas ele fica com medo de sua esposa ficar solitária e ir embora. Mas Tsukasa o conforta dizendo que ela não iria abandoná-lo. No trabalho, o Yuzaki vê a importância de ter as alianças, porque com elas, mostraria o símbolo do amor deles, e com as alianças ninguém sentiria falta um do outro. Em casa Yuzaki comenta e tenta convencer Tsukasa a ter uma aliança, mas sua esposa recusa, porque ela acha que é um desperdício de dinheiro. Mas ele insiste tanto, que ela o leva a uma loja de anéis, e o rapaz vê que o anel que ele queria, está ao olho da cara. Ixi, Maria. E pensando em fazer uma loucura de comprar aqueles anéis caros, Tsukasa retira o seu marido da loja. Esse é o tal do mula. No banco da praça, Yuzaki explica o porquê dele querer tanto as alianças. Tsukasa, vendo tudo isso, acha bem fofo da parte dele e lhe dá um beijo, e diz eu te amo pela primeira vez. No final eles vão até uma outra loja e compram as tão sonhadas alianças de casamento. Quando Tsukasa olhar para o seu anel, ela irá sempre se lembrar desse dia, em que seu marido se importou e se preocupa com ela. Em uma noite, Yuzaki não estava conseguindo dormir, por causa de sua esposa que se mexia quase toda a noite, e sempre ela invadia sua cama só para pegar o seu cobertor. Mas essa noite foi bem diferente. Tsukasa sonâmbula deita junto com o NASA, e tomando coragem ele abraça e encontra nela uma suposta bolinha anti-estresse e fica apertando. Como assim? Não entendi. Até que sua esposa acorda e lhe dá um beijo. Um tempo depois ela volta pro seu futon. Mas vai a pergunta, o que ele estava apertando? Não sei! No dia seguinte Yuzaki estava acabado porque não havia conseguido dormir. Depois ele decide comprar uma cama de casal para poder dormir ao lado de sua esposa, e também se mudar daquele apartamento para uma casa mais espaçosa. Ele fantasia uma casa com uma sala bem aconchegante com sofá e televisão gigante, e ele ao lado de sua esposa assistindo filmes juntinhos, que o deixa bem bobo. E ele também queria um banheiro, para ela o chamar para tomar banho junto. Depois dessa viagem ele fala para Tsukasa a ideia deles se mudarem para uma casa maior. Mas Tsukasa recusa, e diz que viver daquele jeito era bem melhor, e que tem a vantagem de estar perto dele. Do nada o NASA dá umas referências de protagonistas, como por exemplo um que queria ser o rei dos piratas ou erradicar os titãs do mundo. Eu entendi a referência. Com certeza pra quem é mais ligado já vai saber de que serias o nosso querido Yuzaki estava se referindo, mas a maior vontade do nosso querido protago é dividir e dormir de mãos dadas com sua esposa. Voltando pra casa, ele acha que deveria tomar cuidado com as palavras ao dizer que queria uma casa maior para não magoá-la e ela ir embora. Quando chega ele encontra Tsukasa em uma situação digamos vergonhosa. Os dois ficam constrangidos, vão até o parque, e lá Yuzaki explica para ela benefícios de se mudar para uma casa maior, e usam uns gatilhos falando que poderiam ter uma sala de cinema, estante de livros, mangás, banheiro próprio e por último, podiam dormir de mãos dadas e ela aceita na hora. Quando eles estavam voltando para casa, os dois conversam sobre quem poderia ajudar eles com uma casa nova, mas se lembram que não haviam comunicado seus pais sobre o casamento. Tsukasa pensa em ligar para os seus pais, mas o NASA diz que não precisava, não naquele momento. Ele liga para sua mãe, e fala para ela que está casado, que deixa ela bem surpresa. Ele explica sobre a Tsukasa e seu casamento. Enquanto isso a própria espia a conversa deles pela porta, que a deixa bem ancorada. No dia seguinte a mãe do NASA envia uma mensagem a ele, dizendo que havia adivinhado a situação, que ele queria ajuda com uma casa nova, e está usando isso para dizer que casou, e ela o chama de safadinho kkkk, e diz que só ajuda, se ele e sua esposa forem os visitar, e os dois aceitam.
Chitose fica sabendo através da X9 da Aurora, que o Yuzaki e a Tsukasa iriam à cidade de Nara visitar os pais de Yuzaki, e achando que aquilo podia ser uma lua de mel, e também da aprovação do casamento deles. Ela decide seguir os dois nessa viagem. Yuzaki também pensa que essa viagem seria uma espécie de lua de mel, já que eles teriam que ficar uma noite lá. Antes de irem viajar, a pedido de Tsukasa, Nasa compra uma câmera e segundo Tsukasa, aquela câmera serviria para registrar os melhores momentos de suas vidas. Resumindo em 2 palavras, um diário privado de um casal, algo assim. Agora eu entendi! Para experimentá-lo, Nasa começa a tirar fotos de sua esposa e fica bem obcecado, e um desejo havia despertado dentro dele. Indo para a casa de seus pais, Yuzaki decide tirar mais fotos de Tsukasa e consegue tirar uma foto de um belo ângulo, e os dois entram no ônibus em destino a Nara. Enquanto isso, Chitose e suas empregadas estão os perseguindo como uma espécie de stalkers, tudo porque a Chitose até agora não aceitava o casamento dos dois. E a Aurora diz uma coisa que me intrigou um pouco, que a Chitose e a Tsukasa na real não são irmãs. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então tá aí uma resposta para a fala dela no episódio 5. Na parada, o Yuzaki fica com as costas doloridas, por causa dos assentos do busão que não eram lá aquelas coisas. Tsukasa se sente culpada por não ter ido de metro e sim de ônibus. Percebendo isso, Yuzaki se recupera rápido, para ela se sentir bem, e de mãos dadas eles vão comer. Do lado de fora, Aurora e Charlotte elogiam o casal, e reprimem Chitose por querer separá-los. Mas Chitose fica brava, e fala que não liga se eles são fofos, e que irá fazer de tudo para acabar com esse casamento. A loirinha acha que pequenos problemas em uma viagem de lua de mel poderia acabar com um casamento. Yuzaki, percebendo que não está com sua carteira, vai correndo até o ônibus buscar. E Chitose acha que isso podia dar em alguma coisa, mas infelizmente para ela isso não dá em nada. Lá na praça de alimentação, Tsukasa fica maravilhada e vê um monte de pratos diferentes para comer. E quando pergunta ao seu marido o que queria comer, ele fala que queria uma comida comum, que deixa ela bem furiosa. Mas logo se anima, falando de um prato chamado Udon com lima, que pra quem não sabe, ou nunca viu, é um macarrão normal com rodelas de limão em cima. E pra variar, esse prato existe na vida real. Pô, não sabia. Tsukasa compra essa comida, mas logo se arrepende porque não tinha nada de inovador. Nossa. Ela dá um pouco para seu marido. Logo depois, o Nasa dá a ideia dela experimentar o macarrão só que com a lima. Tsukasa experimenta e fica com uma careta bem fofinha. E não resistindo, Yuzaki começa a tirar fotos dela que a deixa sem graça. E Chitose, observando tudo, fica muito chateada. Tsukasa fica magoada com Nasa, por ele ter implicado com ela, e o ignora, mas logo ela o perdoa, pro desespero da Chitose. E ele compra um nhaque, que pra quem não sabe é um simples pão, bem famoso lá no Japão. Chitose não aguenta mais, e quando Yuzaki vai no banheiro, ela vai até Tsukasa e reclama dela agir como pombinhos com seu marido, que nem uma garota normal, dando a entender que a Tsukasa não era uma humana. E quando a loirinha iria revelar quem era a Tsukasa, ela é interrompida, que nem naquela cena do Chaves, onde sempre quando o garoto iria revelar o seu nome, ele sempre era interrompido. Pois a mim nunca chamaram pelo nome certo. É mesmo? Puxa, Chaves, como é seu nome? Meu nome certo é... E uma coisa que eu me pergunto é, será que essa piada usada no anime seria uma referência ao seriado do Chaves? E uma outra pergunta, o que a Tsukasa é de verdade? Bem, tá aí um mistério, e uma coincidência. Mas voltando, a Chitose é interrompida porque Tsukasa avista uma repórter bem famosa, apresentando um programa de TV noturno, para não aparecerem na TV. Ela pega o seu marido que havia acabado de voltar, e volta rápido ao ônibus, e Chitose grita bem alto perguntando a Tsukasa por que ela se casou. No ônibus, Yuzaki está bem pensativo pela pergunta da loirinha, e adormece. No dia seguinte, Tsukasa o acorda, e eles vão a Kyoto e pretendem aproveitar. Tsukasa queria visitar padarias e um museu de mangas, que deixa o Yuzaki bem desapontado. Tudo porque ele queria visitar lugares históricos de Kyoto, como templos, santuários e tradições. Mas Tsukasa parece não se interessar muito por essas coisas. Nasa fica bem cabisbaixo por achar que sua esposa não curte muito coisas históricas. Para não deixar ele triste, Tsukasa diz que curtia coisas históricas, então bem feliz ele a leva para colocar um kimono. Ela sozinha coloca a roupa, e depois de aparecer com aquele kimono na frente do Nasa, os dois ficam bem envergonhados de tanta beleza. Até que do nada a Chitose aparece, gritando com os dois, para eles acabarem com a melação, e diz como eles são parentes ela teria que aceitar o casamento. Yuzaki tem a ideia de conversar com Chitose para convencê-la que ele era um bom marido. Enquanto sua esposa vai com a Aurora e a Charlotte a padarias e museus de mangas, Chitose tem a ideia deles fazerem papel de namorados, para ela julgar se ele era digno, já imaginando que ele iria fracassar. Na padaria as empregadas fazem perguntas íntimas a Tsukasa, tipo por que dela ter se casado com ele. Tsukasa responde que o Nasa era adorável, e tinha uma boa perspectiva da vida, e vemos como a Aurora gostava de ver a Tsukasa com vergonha. Yuzaki havia feito várias pesquisas de coisas para fazer com a Tsukasa, não poupando esforços para caprichar em tudo, e acaba fazendo tudo com a Chitose para convencê-la.
Ainda assim ela fala que Yuzaki não sabia de nada sobre a Tsukasa, mas ele pretende descobrir tudo e fica bem animado. Nasa conta a história de como eles se conheceram, e diz ter tido sorte, citando a equação de Drake, sobre a probabilidade de vida no universo, que alguém usou para expressar a probabilidade de encontrar a pessoa de sua vida, mesmo não tendo credibilidade. Ele acha que foi correto para ele, e cita teorias que foram comprovadas há muito tempo, que para isso acontecer precisou de um instinto inicial. E comparado a Chitose, ele não sabia muito sobre a Tsukasa, mas pretende passar a vida toda ao lado dela. Ele diz que não se casa se o amor é provado, mas sim para provar o amor. Que lindo, cara! Depois desse discurso do Yuzaki, a Chitose fica bem tocada, e decide ir embora, falando que por enquanto não iria os atrapalhar. Depois dessa conversa, o Nasu e a Tsukasa partem em um metrô, a caminho da casa dos pais do Yuzaki. No metrô, Tsukasa queria saber mais sobre a família de seu marido. Ele conta sobre o seu pai arqueólogo, e de sua mãe bem lelé da cuca. Ela se preocupa em agradar os pais dele, mas o Nasa diz que estava tudo sob controle, e queria apresentar ela como a garota mais bonita do universo. Quando eles chegam, Tsukasa repara no santuário Kazuga, dizendo que depois de 1000 anos a forma das montanhas não havia mudado. A mãe de Yuzaki fica os observando através da porta, e depois de uma rápida conversa com seu filho, ela fala que não está emocionalmente pronta para apresentações. Tsukasa se apresenta à sua sogra, e descobrimos que o nome dela é Kanoka Yuzaki. Bem nervosa, ela cumprimenta a Tsukasa. Nasa pergunta de seu pai, que estava bem nervoso, e que não havia saído do lugar desde de manhã, e também descobrimos que o nome dele é Enishi Yuzaki. Na conversa entre eles, a mãe de Nasu carrega até o banho para eles poderem conversar a sós com a Tsukasa. Depois disso, ela fala ao seu marido, que seus pais foram bem adoráveis com ela, e que falaram muitas coisas boas sobre ele, e curioso, Nasa tenta saber o que os seus pais haviam dito a Tsukasa, mas ela diz que é segredo. A mãe do Nasa aparece e fala que tem 2 futons para eles passarem a noite, e do nada ela comenta que o som do ambiente não era muito confiável, e que o quarto dela ficava ao lado. E sem mais explicações ela vai embora. Ué, deve estar bêbado. Depois de um tempo, Yuzaki percebe do que sua mãe estava se referindo, vendo que os futões ficaram na mesma altura que ele e sua esposa. Ele fica bem animadinho, achando que algo podia rolar. Depois do banho, Tsukasa também havia percebido a mesma coisa, e quando estavam dormindo, Yuzaki achava que não podia fazer coisas estranhas, se é que vocês me entendem. Nossa! E pede a Tsukasa para ela deitar em seu braço, mas ele vê que aquilo era muito doloroso. Mesmo sendo aconchegante, Tsukasa sai de cima para ele se recuperar. O Nasa pede à sua esposa um beijo de boa noite. Antes de ir dormir, Tsukasa sobe em cima dele e lhe dá um beijo. Mano, que cena fofa. No quarto ao lado, seus pais escutam tudo. No dia seguinte, vendo que seu marido ainda está dormindo, ela se levanta para se trocar, mas na verdade o Nasa não estava dormindo. O quê? Não acredito. E aproveita para espiá-la. Que rapaz bem safadinho, kkkk. Com certeza ele aprendeu esse truque com o mestre Kami. Realmente. Tsukasa se encontra com seu sogro, e ele fica meio sem jeito e também do que falar com ela. Então Tsukasa conversa com ele sobre a arqueologia. No fim, o pai do Nasa a convida para conhecer o seu local de trabalho. Ela fica encantada, achando que o Yuzaki havia puxado a inteligência de seu pai, mas o Inishi se encolhe, e fala que não chega aos pés do Nasa. Enquanto ele estava reclamando, Tsukasa estava olhando para uma carta de amor, que possivelmente foi escrita há muitos anos atrás, em uma noite numa língua bem antiga. Yuzaki aparece e fica bem surpreso por sua esposa ter interesse em arqueologia, mesmo ela tendo dito que não tinha interesse, que deixa o pai do Yuzaki bem surpreso e com dúvidas sobre ela. Antes de irem tomar café, Tsukasa agradece o seu sogro. Tsukasa decide visitar museus que ela já havia visitado, só que dessa vez com seu marido, e reescrevendo sua história e tirando muitas fotos. Nasa fala para ela que não precisava se esforçar, pois Tsukasa diz que por causa da Chitose e suas empregadas os perseguindo, eles não conseguiram passear juntos lá em Kyoto. Yuzaki, totalmente hipnotizado pela fofura dela, decide rodar a cidade inteira. Para começar, eles visitam o grande Buda de Nara. Eles chegam e dessa vez Tsukasa tira fotos de seu marido, e tira umas fotos engraçadas dele. Depois eles visitam o templo Horyoji, e lá Tsukasa queria uma outra foto divertida, mas o Nasa queria uma foto deles juntos, para deixar como recordação de que eles viajaram juntos. Ela o chama de safadinha, por sempre estar colado junto com ela. Eles tiram a foto, e depois o Yuzaki queria ir ao Palácio Reijo, mas quando chegam, Yuzaki vê que o lugar não estava lá. É o quê? Tsukasa diz que o palácio não existe mais, e que haviam feito uma réplica baseada no original. E daí Tsukasa tem a ideia dos dois gravarem vídeos engraçados para postar no YouTube. Depois disso, ela revela o que havia conversado com o pai do Nasa naquele dia, e vemos que ele havia agradecido Tsukasa por ter salvo a vida do Nasa. Ele ficou bem feliz por seu filho estar em boas mãos. Tsukasa prometeu continuar cuidando dele. Essa conversa deixa a mãe do Yuzaki bem contente. Então chega a hora deles irem embora, e se despedem. No ônibus, o casal estavam se relembrando da viagem divertida que fizeram em Nara. Se aconchegam e dizem que se divertiram muito, mas o melhor lugar para eles era em sua casa. E quando chegam de viagem, Nasa e Tsukasa descobrem que o apartamento onde os dois estavam morando foi queimado por um raio, que os deixam bem chocados. What the
E é assim que esse recap termina. Mas é isso então galera, se por acaso quiserem mais vídeos sobre Tonikakuka aí no canal, não se esqueçam aí do likezão para eu saber se vocês querem mais vídeos sobre esse maravilhoso anime. E se inscrevem aí, para dar aquela moral. Mas vou indo nessa então minha gente, até mais.